Agora o exemplo 3 diz o seguinte: o logaritmo de um número na base 64 é 1/3. O logaritmo desse número na base 1/2 é quanto? Então tá, pessoal. O problema está dizendo que existe um número que eu vou chamar de x, de tal forma que o logaritmo desse número na base 64 é 1/3. Qual é o valor do logaritmo desse número na base 1/2? Bom, isso em termos matemáticos significa o seguinte, ó. Existe um número x, tal que o logaritmo dele, ou seja, o logaritmo de x na base 64 é igual a 1/3. Excelente. O que o problema quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o logaritmo desse número na base meio. Qual é o valor do logaritmo de x na base meio? É isso que ele quer que a gente calcule. Não é isso? Não é isso? Está dizendo? O logaritmo de um número x na base 64 é igual a 1/3. Qual o valor do logaritmo desse número na base meio? Tá? Bom, então, inicialmente, o que a gente vai fazer aqui é usar a definição aqui nessa expressão, definição de logaritmo, a fim de calcular esse número x. Vamos lá? Como é que funciona mesmo? O que a gente deve fazer mesmo? Assim, ó. 64 elevado a 1/3 igual a x, ou x igual a 64 elevado a 1/3. Um pouco mais, x vai ser igual. 64 elevado a 1/3 é o mesmo que raiz cúbica de 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Pronto, já determinei o número x em questão. O número x é 4. O que ele quer que a gente calcule? O log de x na base meio, ou seja, ele quer que a gente calcule o logaritmo de 4 na base meio. Quer que eu calcule o logaritmo de 4 na base meio. Então tá, vamos chamar isso aqui de y. Vamos chamar de y porque já tem x aqui, né? Vamos chamar de y. Vamos aplicando a definição, usando a definição de logaritmo, o que a gente vai obter? Meio elevado a y igual a 4. Bom, na intenção de igualar as bases, esse meio elevado a y, eu vou escrever 2 elevado a menos y, ou seja, eu vou inverter a base, né? O inverso de meio é 2, e aí a gente deve trocar o sinal de expoente. Mais y, você coloca menos y, igual, fatoração do 4 é 2 ao quadrado. Bom, bases iguais você simplifica, vai sobrar menos y igual a 2, ou seja, y igual a menos 2. Pronto. Y igual a menos 2 é a resposta aí do nosso problema. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Agora, o exemplo 4, que diz o seguinte. Para se calcular a intensidade luminosa L, medida em lumens, a uma profundidade de x centímetros num determinado lago, usa-se a lei de Beer-Lambert, dada pela seguinte fórmula. Essa aqui, ó, dada por essa relação. Qual a intensidade luminosa L a uma profundidade de 12,5 centímetros? Então tá, pessoal. O que o problema está dizendo para a gente é que a intensidade luminosa L e a profundidade do lago X se relacionam mediante essa expressão aqui, né? Logaritmo da luminosidade dividido por 15 é igual a menos 0,08x, que é a profundidade, tá? O que ele quer saber da gente? Ele quer saber qual é a intensidade luminosa L quando x for igual a 12,5. Então, para a gente responder esse problema, basta no lugar de x aqui você colocar 12,5. Assim você vai obter o seguinte. Logaritmo de L sobre 15 igual a menos 0,08 vezes 12,5. Um pouco mais, logaritmo de L sobre 15 é igual a menos 0,08 vezes 12,5 vai dar 1. Vai dar 1. Muito bem. Pronto, agora nesse momento eu vou usar a definição de logaritmo. Observe que não tem a base, então a base é 10. A base é 10. Bom, aí pela definição de logaritmo, o que a gente vai obter? 10 elevado a menos 1 igual a L sobre 15, ou L sobre 15 igual a 10 elevado a menos 1. Excelente, excelente. Um pouco mais, L sobre 15 é igual. O 10 elevado a menos 1, pessoal, é 1 sobre 10. É 1 sobre 10. Agora eu vou fazer o seguinte, olha, o 15 está dividindo, vou passar multiplicando, e a gente vai obter L é igual a 15
vezes 1/10, então é 15 sobre 10. E 15 dividido por 10, basta andar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, depois do 5. Então, anda uma casa para a esquerda, vem para antes do 5, né? Então, 15 dividido por 10 é 1,5. Então, a intensidade luminosa do lago a uma profundidade de 12,5 centímetros é 1,5 lúmen. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Agora, o exemplo 5. Terremotos são eventos naturais que não têm relação com eventos climáticos extremos, mas podem ter consequências devastadoras, especialmente quando seu epicentro ocorre no mar, provocando tsunamis. Uma das expressões para calcular a violência de um terremoto na escala Richter é essa aqui, ó, m igual a 2/3 do logaritmo de E sobre E0, onde m é a magnitude do terremoto e a energia liberada em joules, e E0 é igual a 10 elevado a 4,5 joules, a energia liberada por um pequeno terremoto usado como referência. Qual foi a ordem de grandeza da energia liberada pelo terremoto no Japão de 11 de março de 2011, que atingiu magnitude 9 na escala Richter? Então tá, pessoal. Então, o problema está dizendo para a gente o seguinte, quando acontece um terremoto, esse terremoto ele libera uma certa energia. Essa energia liberada e a magnitude m da escala Richter se relacionam mediante essa expressão. Energia liberada e a magnitude m na escala Richter se relacionam através dessa expressão. A magnitude é 2/3 do logaritmo da energia liberada dividido por E0, que vale 10 elevado a 4,5 joules. Aí o problema está te perguntando o seguinte, qual foi a energia liberada no terremoto que ocorreu no Japão em 11 de março de 2011, sabendo que a magnitude foi 9, que sua magnitude é 9. Ou seja, qual é o valor de E, sabendo que M é 9. Então o que eu vou fazer para resolver essa questão? Vou pegar essa expressão aqui igual a 9, né? No lugar do M aqui você coloca 9. Assim sendo, você vai obter o seguinte, 2/3 de logaritmo de E sobre E0 é igual a 9. Um pouco mais, logaritmo de E sobre E0 é igual a 9. Olha, o 3 está dividindo, vou passar multiplicando. 9 vezes 3. E o 2 está multiplicando, vou passar dividindo. 2 multiplicando, passo dividindo aqui. Bom, então o logaritmo de E sobre E0 vai ser igual, ó, 9 vezes 3 vai dar 27. 27 dividido por 2, 13,5. 13,5. Bom, agora nesse momento eu vou usar a definição de logaritmo. Como não tem a base é 10. Bom, o que a gente vai obter? 10 elevado a 13,5 igual a E sobre E0, ou o contrário, E sobre E0 é igual a 10 elevado a 13,5. Excelente. Bom, o E0 está dividindo, tá vendo? Vou passar multiplicando. A energia liberada E vai ser o E0 vezes 10 elevado a 13,5. O E0, o problema deu pra gente, é 10 elevado a 4,5. Então, a energia liberada vai ser 10 elevado a 4,5 vezes 10 elevado a 13,5. O que eu tenho aqui no segundo membro agora? Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 10, e somar os expoentes. Então, a energia liberada vai ser 10, estou repetindo a base, vou somar os expoentes. 4,5 mais 13,5, 18 joules. Pronto. Então, a energia liberada pelo terremoto é 10 elevado a 18 joules. Portanto, a alternativa certa é a letra D. Exemplo 6. As dimensões de um retângulo em centímetros são 10 e logaritmo de A ao cubo na base 2, em que A é um número real positivo. No item A, determine a área desse retângulo sabendo que seu perímetro é 32 centímetros. Então tá, pessoal, vamos entender o nosso problema. O problema está dizendo pra gente que existe um retângulo, como esse aqui, cujas dimensões são 10 e logaritmo de A ao cubo na base 2, onde esse número A aqui é um número real positivo. Muito bem. No item A está pedido para a gente determinar a área desse retângulo, sabendo que o seu perímetro
É 32. O que a gente tem que fazer para determinar a área de um retângulo? Eu devo multiplicar as dimensões, né? A área de um retângulo é base vezes a altura. Então, a área aqui vai ser 10 vezes o logaritmo de A ao cubo na base 2. Conforme você está observando, a gente precisa inicialmente dar um jeito de calcular o logaritmo de A ao cubo na base 2. E para isso, a gente vai usar a informação que o problema deu para a gente. O que ele está falando? Que o perímetro é 32. Então tá. O que é perímetro mesmo, pessoal? Perímetro é a soma dos lados. Então, quando eu somar os 4 lados desse retângulo, eu vou obter 32. Então, devagarzinho para você entender. Esse vale 10, esse aqui em cima também vale 10. 10 mais 10, 20. Mais. Esse é log de A ao cubo na base 2, esse aqui também. Então, eu devo somar log de A ao cubo na base 2 mais log de A ao cubo na base 2, vai dar 2 vezes o log de A ao cubo na base 2. Isso é igual a 32. Bom, 2 vezes log de A ao cubo na base 2 igual o 20 está somando aqui no primeiro membro, vou passar para o segundo membro, subtraindo. Vai ficar 32 menos 20, 12. Um pouco mais, o log de A ao cubo na base 2 vai ser igual, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 2 vai dar 6. 2 multiplicando, passou dividindo, 12 dividido por 2 dá 6. Bom, e para o propósito do item A, eu não preciso determinar esse A. Já acabou, para o propósito do item A. Porque eu quero determinar a área. A área é 10 vezes o logaritmo de A ao cubo na base 2, que vale 6. Que vale 6. Bom, logo, a área aqui, olha, a área vai ser o quê? 10 vezes o logaritmo de A ao cubo na base 2, que é 6. Ou seja, a área é igual a 60 centímetros quadrados. Em centímetros? Isso, o perímetro é em centímetros, então a área também é em centímetros. Pronto, isso aí já é o item A. Tá? Bom, o item B. Qual o valor de log de 2 na base A? No item B. O valor de log de 2 na base A. Quero determinar isso aqui, ó, o log de 2 na base A. Muito bem, muito bem. Se a gente tivesse estudado as propriedades dos logaritmos, né, a mudança de base, a gente conseguiria resolver esse problema sem determinar o A. Mas como a gente não estudou ainda, a gente inicialmente vai ter que determinar esse A aqui, né? Esse A aqui, tá? Como é que a gente faz para determinar o A? Basta continuar as continhas aqui, olha só. Eu tenho log de A ao cubo na base 2 igual a 6. Definição de logaritmo. Não podemos pensar em propriedades aqui, porque essa aula é de definição de logaritmo. Ainda a gente não conhece as propriedades, tá? Bom, aqui vai ficar 2 elevado a 6 igual a A ao cubo, ou seja, A ao cubo igual a 2 elevado a 6. Bom, aí os 3 com 6 você simplifica, vai sobrar A igual a 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é igual a 4. Então, A igual a 4. Pronto! Uma vez determinado o valor de A, eu tenho condições de calcular o que ele quer que eu calcule, né? O que ele quer que eu calcule? O logaritmo de 2 na base A, ou seja, o logaritmo de 2 na base 4. Determine o valor de logaritmo de 2 na base 4. O que a gente faz mesmo? Chama de x. Aí, usando a definição, você obtém 4 elevado a x igual a 2. Fatoração do 4 é 2 ao quadrado, então o primeiro membro vai ficar 2 elevado a 2x, igual a 2 que está elevado a 1. Bases iguais você corta, 2x igual a 1 e, portanto, x é igual a 1 meio. Excelente. Então, x igual a 1 meio é a resposta aí do item B. Para finalizar essa aula, o exemplo 7. O logaritmo de um número natural n maior do que 1 coincidirá com o próprio n se a base for igual a quanto? O logaritmo de um número natural n maior do que 1 vai coincidir com o próprio n em qual base? E isso, em termos matemáticos, está te perguntando o seguinte: qual é o valor da base b tal que o logaritmo de n na base b é igual a n? Pronto, essa é a armação do nosso problema. Qual é a base b tal que o log de n na base b é o próprio n? Bom, vamos pensar na definição aqui? Olha, b elevado a n, definição de logaritmo. b elevado a n é igual a n.
Bom, agora eu vou fazer o seguinte, na intenção da gente isolar o B, porque a ideia aqui é calcular o B, eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade a 1 sobre n. Ó. Vou elevar aqui a 1 sobre n, e aqui também eu vou elevar a 1 sobre n, porque a ideia é deixar o B sozinho. Olha o que eu obtive aqui no primeiro membro, pessoal. No primeiro membro eu tenho uma potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o B, multiplicar os expoentes. Quando eu multiplicar o n com 1 sobre n, esse n multiplicando com esse dividindo, você vai cortar. Vai sobrar um 1, né? B elevado a 1, que é o próprio B. Então, B é igual a n elevado a 1 sobre n. Pronto. O valor da base B deve ser n elevado a 1 sobre n. Assim, a alternativa certa é a letra E. Se você não gostou muito dessa maneira como eu resolvi esse problema, você pode estar pensando o seguinte, olha só, quando você está resolvendo a continha assim, ó, x ao quadrado igual a 7. Significa que x é igual a mais ou menos, né, raiz quadrada de 7. X ao cubo igual a 7, por exemplo. Então isso significa que o x é raiz cúbica de 7. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, pessoal, é o seguinte, o que é expoente no primeiro membro, tá vendo? O que é expoente no primeiro membro passa a ser índice no segundo membro. Olha, aqui está a raiz quadrada. O que é expoente 3 passa a ser índice, tá bem? Essa é a mensagem. Então, se você tem ali, olha, b elevado a n igual a n, esse expoente n do primeiro membro passa a ser índice no segundo membro. Então, b igual a raiz enésima de n. E raiz enésima de n transformada em potência é n elevado a 1 sobre n. Porque para você transformar uma raiz em potência, você deve pegar um índice da raiz e colocar como denominador do expoente. Tá aqui, ó, n elevado a 1 sobre n. De um jeito ou de outro você chega lá. Tudo bem?